Olá, amigos. O que muito me animou para gravar agora foi essa luz linda incidindo aqui. Eu fui só testar e aí vamos lá, continuando a leitura. Então, internet é um lugar então isso amplo, aberto. Amigos, bem-vindos. Então, segunda parte de quarto capítulo do um livro que eu estou escrevendo. Então, em fase final, revendo junto aqui. Com quem quiser acompanhar, né? Um lugar de fala. Ao longo de mais de 20 anos, venho estudando pessoas. Essa trajetória começou de maneira relativamente convencional, passando pela formação em educação física e posteriormente pela psicologia. Mas olhando para trás, percebo que parte de bons aprendizados aconteceram fora das salas de aula. Foram nos encontros, nas conversas, nos bastidores, nos momentos em que alguém, por alguns instantes, permitiu que eu enxergasse um pouco do seu mundo interior. Aprendi muito com os livros, sou profundamente grato a eles, mas grande parte do que hoje compreendo sobre a experiência humana nasceu da convivência, das perguntas difíceis, das histórias que raramente aparecem em público, das contradições que habitam todas as pessoas, os momentos em que alguém abandona as respostas automáticas e fala a partir de um lugar mais verdadeiro. Ao longo dos anos, trabalhei em diferentes contextos. Passei pelo universo da saúde, do desenvolvimento humano, do recrutamento, das vendas, da escuta clínica e dos processos de mediação entre pessoas, equipes e organizações. Cada um desses territórios revelou aspectos diferentes da condição humana, mudavam os cenários, os cargos, os objetivos, as narrativas, mas certos temas continuavam retornando. O desejo de pertencimento, o medo da rejeição, a busca por reconhecimento, a dificuldade de sustentar mudanças e a tentativa constante de encontrar algum sentido em meio à complexidade da vida. Hoje meu perfil no LinkedIn reúne milhares de conexões. Gosto de pensar nesse número não como uma medida de alcance ou relevância, mas como um vestígio de muitas trajetórias que cruzaram a minha ao longo do caminho. Algumas dessas relações permaneceram por anos, outras foram breves, mas quase todas deixaram algum aprendizado. Conheci pessoas em sofrimento profundo, corpos exaustos, mentes sobrecarregadas, ambientes competitivos, que escondiam fragilidades difíceis de admitir. Vi de perto os efeitos da ansiedade, do esgotamento, do perfeccionismo e da busca incessante por desempenho. Mas também encontrei algo igualmente marcante: coragem, generosidade, capacidade de reinvenção e pequenos gestos de humanidade surgindo justamente onde parecia não haver mais espaço para eles. Essas experiências me ensinaram algo que nenhuma formação por si só poderia oferecer. Trabalhar com gente exige menos certezas do que presença, menos respostas prontas do que disposição para escutar, menos necessidade de convencer e mais capacidade de acompanhar. Talvez seja esse o ofício que mais reconheço em mim: observar com cuidado, escutar o que está sendo dito e, às vezes, também o que não está. Traduzir certos movimentos, nomear padrões quando eles se tornam visíveis e desenvolver algo que possa ampliar a compreensão de uma experiência sem a pretensão de encerrá-la. Com o tempo, esse olhar se tornou mais atento, não por qualquer talento extraordinário, mas pela repetição paciente de um mesmo gesto. Observar, escutar, refletir e aprender. Fazer isso durante anos produz mudanças, não apenas naquilo que vemos nos outros, mas também naquilo que passamos a reconhecer em nós mesmos. Durante muito tempo acreditei que o conhecimento estivesse principalmente nas respostas. Hoje penso de outra forma. Quanto mais estudo, mais percebo que a qualidade de uma pergunta costuma ser mais transformadora do que a rapidez de uma conclusão. Talvez a sabedoria tenha menos relação com acumular explicações e mais relação com desenvolver atenção. Atenção para os detalhes, para os contextos, para os silêncios, para aquilo que ainda está tentando encontrar linguagem. Diagnosticar, compreender
ou interpretar não deveria significar reduzir alguém a uma categoria. Quando feito com cuidado, esse processo se aproxima mais de uma arte da observação do que de um exercício de classificação. É uma tentativa de reconhecer movimentos discretos antes que se tornem evidentes, sem esquecer que toda pessoa continua sendo maior do que qualquer explicação que possamos construir sobre ela. Esse tipo de olhar não surge por acaso. Ele se constrói lentamente, nas horas de estudo, nas conversas demoradas, nas dúvidas, nos erros, nas revisões de rota e, sobretudo, no investimento afetivo de uma vida dedicada a compreender, ainda que de maneira sempre incompleta, o que significa ser humano. Se existe um lugar de fala nestas páginas, ele não nasce da autoridade de quem sabe, nasce da experiência de quem continua aprendendo. E principalmente de quem continua aprendendo a escutar. Dois lados. Dois lados eu já fiz. A sensibilidade dos elfos. Acredito que também. Silêncio salto. Nem tudo pulsa. Ah, ok. Silêncio salto. Será? Eu queria só poder perguntar pra vocês. Silêncio salto ou cata quem chega? Ou um equilibrista? O que eu leio primeiro? Então vamos por sensibilidade dos elfos. Ao longo da vida tive a oportunidade de conviver com muitos artistas, músicos, acrobatas, escritores, autores, terapeutas, palhaços, dançarinos, pessoas que de maneiras muito diferentes dedicaram parte da própria existência ao trabalho da criação. Com o tempo comecei a perceber algo que se repetia entre eles. Muitos eram vistos como excessivamente sensíveis, intensos, emocionais, difíceis ou vulneráveis demais para o mundo. Como se sentir profundamente fosse uma espécie de defeito. Como se a capacidade de ser afetado pela vida precisasse ser corrigida. Mas quanto mais observava essas pessoas, mais me parecia que era justamente essa abertura que lhes permitia criar algo verdadeiro. Não necessariamente algo belo, admirável ou tecnicamente perfeito, mas algo vivo, algo capaz de carregar a experiência humana, algo que não nascia apenas da habilidade, mas da disposição de permanecer em contato com aquilo que a maioria de nós passa grande parte do tempo tentando evitar. Conta-se que os antigos elfos da floresta possuíam uma característica curiosa. Escutavam sons que as demais criaturas já não conseguiam ouvir. Percebiam mudanças sutis no vento antes que a chegada das tempestades. Notavam pequenas rachaduras nos troncos das árvores, reconheciam o nascimento de uma nascente muito antes de ela se tornar rio e captavam movimentos quase imperceptíveis na vida da floresta. Por isso, eram frequentemente considerados sensíveis demais. Mas a floresta sabia que aquela sensibilidade não era uma fraqueza, era uma forma de conhecimento. Talvez aconteça algo semelhante com os artistas. E talvez seja justamente nesse ponto que a arte e a psicanálise começam a se aproximar. Pelo menos aqui no livro, que eu acho que eu vou desenvolver mais essa ideia. Ambas se interessam por aquilo que transborda as formas habituais de organizar a experiência, pelo sintoma, pela fissura, pelo desejo, pelas emoções que insistem em retornar mesmo quando tentamos ignorá-las. E que chamamos de criação frequentemente nasce desse encontro. Não da perfeição, mas da falta. Não da estabilidade absoluta, mas da capacidade de permanecer próximo daquilo que ainda não encontrou forma. Quando uma experiência dolorosa encontra linguagem, algo importante acontece. A dor não desaparece, mas deixa de existir apenas como sofrimento bruto. Ela começa a circular, pode transformar-se em música, texto, movimento, imagem, narrativa ou presença. Pode tornar-se ponte. E talvez uma das funções mais profundas da arte seja justamente essa: oferecer passagem para as experiências que, de outra maneira, permaneceriam aprisionadas dentro de nós. Na copa das árvores mais antigas, uma velha coruja observava o jovem elfo. Certa noite, ao vê-lo lutar contra os próprios sentimentos, perguntou: por
Por que tenta expulsar aquilo que veio lhe ensinar? O elfo não respondeu. Guardou a pergunta e continuou seu caminho. Levou anos para compreender que boa parte do seu sofrimento não vinha da sensibilidade em si, mas da tentativa constante de se defender dela. Talvez seja por isso que tantas trajetórias artísticas atravessam períodos difíceis. Não porque sofrimento produz a arte automaticamente, como tantas vezes se romantiza, mas porque pessoas sensíveis costumam perceber aquilo que grande parte do mundo aprendeu a anestesiar. Percebem contradições, captam tensões, sentem mudanças sutis, escutam ausências,